Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu e você pensamos, pedimos, precisamos. Então, cabe a nós crermos na palavra de Deus, porque esse Deus tem uma palavra para você hoje, um desafio para você. E você precisa abraçar essa palavra que Deus tem. Ela foi importante para mim. Eu espero que ela seja tão importante para você quanto foi para mim. Mas primeiro nós vamos falar com Deus. Ó Pai, nós estamos aqui para ouvirmos o que o Teu Espírito tem a dizer para cada um de nós. Nós precisamos que essa palavra, ó Deus, se torne verdade, se torne, ó Deus, uma realidade para cada um de nós. O Senhor nos chama, ó Deus, para nos abençoar, mas precisa da nossa reação, precisa da nossa fé. Ó Deus, porque o Senhor assim resolveu, já na eternidade, que nós trabalharíamos em conjunto, o Teu poder unido a nossa fé. Que o Senhor nessa ministração, ó Deus, opere milagre, maravilhas, ó Deus, o sobrenatural na vida de quem assistir a esse vídeo. Nós oramos assim porque cremos que o Senhor está aqui, que o Senhor está aí, que o Senhor está em todo lugar e que o Senhor, ó Deus, ouve a oração, a súplica daqueles que te invocam, daqueles que te buscam em verdade, porque o Senhor está perto. O Senhor está mais perto do que qualquer um de nós possa imaginar. Então, Espírito de Deus, promove um milagre na vida dessa pessoa, nessa família, ó Deus. Quebra as barreiras que a fé não está conseguindo quebrar. Em nome de Jesus, ó Deus, agora coloca as tuas mãos sobre todos nós e que essa palavra acenda um fogo da fé no nosso coração. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Evangelho de João no capítulo 20. Evangelho de João no capítulo 20, versículos 24 a 27, diz o seguinte: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu, depois já de ter ressurreto. Os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali e dessa vez Tomé estava com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E Jesus disse a Tomé: Coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Deixa de ser incrédulo, seja crente, ou pare de duvidar e creia. Não seja incrédulo, mas crente. Gente, estamos mais uma vez enfrentando um pico dessa pandemia que parece que não tem fim. Governador anunciando lockdown em função dos hospitais públicos e privados estarem com suas capacidades de UTIs esgotadas. A gente fica sem entender como isso é possível em pleno século XXI, com tantos avanços da medicina, da tecnologia. E a resposta é a mesma de sempre. Tudo mudou, menos o ser humano.
a ganância, o desprezo pela vida alheia, a indiferença para com Deus, essas coisas crescem na mesma proporção que a tecnologia tem crescido nos últimos anos. Por isso, o quadro atual é o mesmo de sempre, inclusive desse texto que nós lemos, em que os discípulos estão acuados e céticos, sem fé e sem esperança. Por isso Deus tem uma palavra muito forte para nós hoje nesse sentido. É um desafio, como eu disse no início, um desafio para tirarmos a nossa fé das sombras, do anonimato, para fazermos a nossa fé ressurgir das cinzas, como na mitologia da Fênix. Há um momento na vida espiritual, gente, em que nós precisamos decidir se queremos viver de forma introvertida, tímida na fé, ou se queremos fazer uso do poder que Deus disponibilizou para nós através do seu Espírito Santo. Por quê? Porque a vida que estamos vivendo, o tempo que estamos passando, que estamos vivendo, essa coisa toda que nós estamos passando, contribui muito para nos deixar cada vez mais céticos. Temos muita dificuldade em crer. Temos dificuldade em crer nas pessoas, temos dificuldade em crer que podemos ter dias melhores, temos dificuldades em crer que Deus pode intervir e mudar o rumo das nossas vidas, porque a gente não só não acredita naquilo que não vê, como também só acredita naquilo que quer acreditar. A verdade se tornou um conceito relativista para nós. Cada um tem a sua verdade, e se Deus existe, Ele tem a dele. É essa cosmovisão, a maneira como as pessoas, ou a maioria das pessoas, vê a situação, vê o mundo. Céticos e desconfiados, tem sido nisso que nós temos sido transformados. Milagre, embora seja uma palavra comum no nosso vocabulário, no vocabulário cristão, não encontra mais credibilidade na vida dos crentes. Se alguém diz que recebeu um milagre, primeiro nós precisamos investigar para depois crer. E olha lá. E as evidências nem sempre nos convencem. Se eu não tocar, se eu não puser as minhas mãos, se não acontecer comigo, eu não acredito. Eu sei. É difícil crer na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, na Bíblia, porque parece que as coisas que estão escritas nela não acontecem mais. Deus não se manifesta mais, Deus não intervém mais, Deus não faz mais milagres como antigamente. O que é que mudou? Deus mudou ou foi a nossa fé que se esfriou? Fé virou uma palavra comum, que todo mundo usa da forma que quer, exceto da forma para a qual ela foi criada. Tem sido difícil até para mim, como pastor, falar para as pessoas crerem no poder de Deus, na graça de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no sobrenatural de Deus, porque as pessoas querem resultados. Elas querem a cura, o emprego, o livramento, a restauração, mas querem isso sem fé. Conversa não convence mais. O ceticismo tomou conta do mundo há muito tempo já. Mas infelizmente tem tomado conta de muitos crentes também. A igreja passa por um momento difícil, e não é por causa da pandemia, nem por causa da dificuldade financeira ou da debandada de seus membros. É por causa da falta de fé daqueles que na Bíblia são chamados de remanescentes.
Pelo texto que a gente leu aqui, de João 20, isso acontece desde antes da igreja ser igreja, quando os discípulos de Jesus ainda nem eram apóstolos, antes do Pentecostes. E o que é pior, isso não acontecer mais no nosso meio, não nos choca. Crentes que não creem, crentes que não têm fé, crentes que não acreditam mais que Deus pode, que Deus está fazendo, que Deus vai fazer alguma coisa ao seu favor. É nisso que a gente se tornou. A fé virou do avesso. É como se um vírus, já que nós estamos nessa pandemia, um vírus que abarca o ceticismo, quer dizer, a incredulidade, o cinismo e a desconfiança, tivesse se espalhado dentro da igreja. É um quadro muito triste do Evangelho de Jesus Cristo. Há mais pessoas no mundo que creem que Deus pode fazer alguma coisa do que dentro da própria igreja. E é por isso que nós não temos visto milagres no nosso meio. Na casa de oração a gente tem uma porção de coisas, tem equipamento, tem isso, tem aquilo, tem todos os avanços tecnológicos, mas não tem fé. E se não tem fé, não se pode agradar a Deus. E se não se agrada a Deus, pouco ou quase nada sobrenatural acontece. Deus não tem que provar nada para nós. Ele não tem que provar que existe, ele não tem que provar que nos ama, ele não tem que provar que tem poder, ele não tem que provar nada, ele já provou tudo isso em Cristo Jesus. Acontece que se não cremos em Deus, no amor de Deus para conosco, se não cremos em Jesus, não veremos a glória de Deus, como disse o próprio Jesus para Marta em João 11, versículo 40. Mas a gente precisa entender que crer, que acreditar, é muito mais do que apenas saber que Deus existe. É confiar nele, é ter a certeza de que ele está se movendo e fazer bom uso disso, isso é, aproveitar o sopro do Espírito Santo que Deus está lançando. Ou a gente muda a nossa abordagem espiritual, ou não veremos milagres acontecendo, simples assim. Então nós estamos vivendo um daqueles momentos da história em que os milagres não são opcionais, gente, eles são fundamentais. Porque os homens não conseguem fazer nada, eles estão perdidíssimos. E não é para amanhã que nós precisamos disso, não é nem para depois da manhã, nem para a semana que vem, é para ontem. Nós precisamos de uma intervenção divina agora. A sua fé é imprescindível para que Deus opere milagres específicos como os que nós estamos precisando no momento. Eu sei que alguém poderia dizer, mas pastor, Deus não está trabalhando? Deus parou de trabalhar? Não. É claro que Deus está trabalhando, senão nem estaríamos aqui. Mas não se trata desse trabalho que eu estou falando, que já é muito, sem dúvida alguma. Nós estamos nos referindo a milagres específicos, pessoais, individuais, como a cura de um ente querido em estado terminal, em função da Covid ou qualquer outra enfermidade. Estamos falando de um milagre na libertação de uma pessoa da dependência das drogas, do alcoolismo, do tabagismo. Nós estamos falando de uma bênção financeira no momento em que a economia está um caos para a maioria das pessoas. A gente está falando de um milagre, de uma restauração num casamento falido. Se nós não cremos em Deus, não haverá milagres.
e a gente vai ter que se contentar com o que acontecer, isso é, com as mortes, com as separações, com os sofrimentos que poderiam ser evitados, muitos deles, se a igreja se posicionasse, se eu e você nos posicionássemos com uma fé que cause admiração em Jesus, como aconteceu com a mulher Ciro-fenícia e com o centurião romano, porque onde há fé, há milagres. Onde existe fé, existe milagre. Crente sem fé não tem sentido, nem etimologicamente falando. Quer dizer, a palavra não tem sentido, porque crente é aquele que crê, é aquele que tem fé. Foi isso que Jesus disse para Tomé aqui em João 20, 27. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Pare de duvidar e creia. Chega de conversa mole, gente. Chega dessa fé que não funciona. Deus pode ou não pode fazer milagres? Pode. Então por que não faz? Porque eu e você nos acostumamos, nos acomodamos a uma fé que não funciona, a uma fé cognitiva, que não é atuante, uma fé platônica, que só funciona no mundo das ideias. Por toda a Escritura Sagrada, por toda a Bíblia, nós vemos Deus agindo sobrenaturalmente a partir da fé dos crentes. E que fique claro aqui que quando eu digo crente, eu estou me referindo àqueles que têm Jesus nas suas vidas, que acreditam em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Eu não estou me referindo a protestantes ou evangélicos. Eu estou falando, crente é aquele que crê em Jesus. Por toda a história, a gente tem relatos de Deus agindo sobrenaturalmente a partir da fé dos crentes em Jesus Cristo. Por que agora não? Isso é inaceitável, é inadmissível, gente. Quem tem o Espírito Santo dentro de si é cheio de poder, é cheio de autoridade, de ousadia. Crente cheio do Espírito Santo se sente motivado e nunca, absolutamente nunca desiste. Crente cheio do Espírito Santo põe o diabo para correr, põe a tristeza para correr, põe o desânimo para correr, põe o mundo espiritual em polvorosa. Se você perde dinheiro, você luta para reavê-lo, ou não? Se você fica doente, você luta para recuperar a saúde. Se você vê a sua família desmoronando, você luta para salvá-la. Se você vê a sua vida profissional indo para o ralo, você começa a se mexer para poder colocá-la em ordem. Não subestime o valor da sua fé. Sem ela você não vai longe. Invista na sua fé tanto quanto você investe nas outras áreas da sua vida. Se o diabo conseguir fragilizar a sua fé, todas as demais áreas da sua vida ficarão comprometidas. Nem todo o dinheiro do mundo vai deixar você melhor. Não importa quantas portas se abram para você, não importa se o seu plano de saúde é o melhor do mundo, não importa se os seus esforços para salvar a sua família, nada disso funciona sem fé. E isso não é praga, não, é uma constatação bíblica. Sem fé, não só é impossível agradar a Deus, como também é impossível ter vida abundante.
a alegria desaparece, a paz desaparece, o ânimo desaparece, tudo fica ruim e difícil. E mais, como disse certo pastor, certo pregador, a falta de fé é um insulto a Deus. Fé e milagre caminham juntos, de mãos dadas, e ambos são para todos os tempos, mas principalmente para tempos difíceis, para tempos de vacas magras, para tempos de pandemia, para tempos de lutas e sofrimentos acima do comum, como que a gente está enfrentando agora. Você pode ser o José da sua família, aquele do Egito, o filho de Jacó, aquela pessoa cuja fé vai dar suporte para a família toda. Você não pode, você que está me assistindo, não pode deixar a peteca da fé cair. Não pode. Sua fé tem que crescer cada vez mais, se fortalecer cada vez mais. Tem gente que depende de você, da sua fé. Tem gente cuja fé vai se desenvolver a partir da sua, do seu testemunho de fé. Você pode ser o Elias que vai despertar a fé no Eliseu da sua casa. Mas pastor, estou numa crise de fé. É possível ter crise de fé? É claro que é possível. Não só é possível, como eu estou falando sobre isso aqui. E por que isso está acontecendo com a gente? Porque a gente não vê mais o poder de Deus se manifestar. A gente não vê mais o sobrenatural acontecer. A gente não vê mais milagre acontecer. A gente está tão preocupado em ser grande, em ter dinheiro, em aparecer na televisão, em ter seguidores nas redes sociais. Mas nada disso chega aos pés de uma igreja que tem fé. Então, essa crise que nós estamos vivendo é uma crise porque nós não estamos vendo o sobrenatural acontecer. É como se o Espírito Santo não estivesse mais na pessoa, no crente. Eu não disse que ele não está, eu disse que é como se ele não estivesse mais na pessoa, de tão impotente, de tão inexpressivo que o Espírito de Deus se torna na vida da pessoa. Porque à medida em que ela deixa de crer, deixa de acreditar, deixa de confiar em Deus, o poder do Espírito Santo vai minguando na vida dela. Você não pode parar de crer. Você não pode deixar o ceticismo tomar conta de você. Você é um crente, uma crente em Jesus Cristo. Não é um crente em qualquer um ou qualquer coisa. Você é crente em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo habita em você. O potencial para os milagres dentro de você, na pessoa do Espírito Santo, é incomensurável. Pedro e João, depois do Pentecostes, cheios do Espírito Santo, subiam para a oração no templo, Atos capítulo 3. Na entrada, eles encontram um mendigo com necessidades especiais, aleijado, como diz nas Escrituras, e esse mendigo lhes pede esmola. E Pedro diz ao mendigo: dinheiro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, anda. Pedro pega o sujeito pela mão, ajuda ele a se levantar, e o homem é curado instantaneamente. Poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, gente. Poder do alto agindo através de nós para operar a cura, para abençoar, para trazer libertação, para vencer.
Não seja incrédulo, não seja incrédula, mas crente. Eu sei que é difícil acreditar sem ver, é difícil acreditar quando tudo diz que não, como a gente canta. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos a primeira vez, e por isso a dúvida se instalou no coração dele. Os discípulos estavam escondidos numa casa, mas Tomé tinha dado uma saída para dar uma espairecida. Ele não aguentava mais o isolamento, e a possibilidade de ser preso e morto não saía da sua cabeça. Não é isso que a gente passa hoje? Vai ter lockdown. Nossa, incerteza, medo, insegurança. Como é que alguém que está se sentindo assim pode acreditar em milagres? Não dá para culpar Tomé. Mas ele e os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo no Pentecostes. E quando isso aconteceu, quando veio o Espírito sobre eles, tudo mudou. Todos os discípulos foram transformados pelo poder do Espírito Santo, saíram da coca. Dali para frente, muito daquilo que anteriormente eles viram Jesus fazer, eles passaram a fazer. Muitos milagres que eles testemunharam passaram a acontecer pelas suas mãos. É assim que deve funcionar com a gente, é assim que precisa ser com a gente. Você é o templo do Espírito Santo. Assuma a sua fé em Jesus, liberte-se dessa incredulidade, torne a sua vida espiritualmente produtiva. Pare de duvidar e creia. Creia, porque se você crer, o milagre vai acontecer. Tenha uma vida cheia do poder de Deus. Lembre-se disso que Jesus fala para Tomé: não seja incrédulo, não seja incrédula, mas crente. É a hora, irmãos. É a hora é agora. Não dá para esperar mais, não dá para esperar que alguém faça isso por você. Essa palavra de Deus é para você que se sente descompromissado com Deus, com a palavra, com a igreja. Você precisa, de alguma forma, reavivar a sua fé através do Espírito Santo que está em você. Você não pode ser só uma brasa, você tem que ser uma chama, uma fogueira do poder de Deus. É isso que Deus está nos desafiando a fazer agora, a tirarmos a nossa fé do anonimato e partirmos para uma batalha espiritual e vencermos em nome de Jesus, porque há poder em você. O Espírito Santo está em você. Creia e se torne um guerreiro, uma guerreira valorosa nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que Deus se levante, que Deus faça você se tornar uma chama, um poder. Não é que tudo que você pisar seja seu por direito, tudo que você tocar seja abençoado, seja curado. Tantos quantos você puser a mão, sejam abençoados, curados, libertos, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito que habita na sua vida. Nós nos encontramos da próxima vez, se Deus assim nos permitir, debaixo da graça, do poder, da misericórdia dEle. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, para todo sempre. Amém.